A paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Estou aqui na tarde deste dia para a gente aqui meditar na palavra do Senhor, aqui no livro em Jó, um dos livros mais antigos, né? Alguns dizem que foi até Moisés que escrevera, mas acredito que é o mais antigo da Escritura. Diz aqui no capítulo 41, verso 1, quando Deus disse a Jó: podes tu com um anzol apanhar um crocodilo ou um leviatã? Porque algumas traduções falam crocodilo, mas no original é leviatã, que não há nada de respaldo um crocodilo com um leviatã. Porque alguém pode até pegar um crocodilo, né, com um anzol muito forte, uma linha forte, né, sendo essa de aço, pode até prender um crocodilo, que é meio difícil, mas pode, né? Porque tem o jacaré e o crocodilo, aquele que tem 8 metros, às vezes até 10 metros de comprimento, até um pouco mais. Ele diz aqui: pode tu apanhar o leviatã ou lhe travar a língua com uma corda, ou seja, com nylon, com a linha, com um anzol? É isso que ele está dizendo. Nós sabemos que esse leviatã, ele é um tipo de animal que Deus criou no quinto dia lá em Gênesis. No quinto dia, Deus ele criou o animal selvagem como doméstico. Então o leviatã está incluído. Lá se trata, a gente vê essa em ilusões, a gente vê em Salmo 104, versículo 26, né? Salmo de número 104 e o verso 26. A gente encontra em Jó 41 e 1, acabei de falar. Está também em Isaías. A gente sabe que no original, né, no hebraico, é chamado Leviatã de Taninins. Taninins, que a gente sabe que é animais enormes, esse Taninins. No original, chamado Leviatã. Mas a gente sabe que no original, no hebraico, é o Taninins, ou Leviatã. Mas no português, na nossa tradução, a gente sabe que não tem isso na Bíblia, Taninins. Mas é lá no hebraico, na Torá, nos originais, nos textos originais, realmente, lá no hebraico a gente encontra Taninins. Trazendo para os nossos dias hoje, esse Taninins quer dizer um animal muito forte, perigoso, significa o símbolo do mal. O símbolo do mal na realidade, né? Mas Deus, ele tem nos ajudado, com certeza, tem nos preparado para a gente fugir desse mal. Então, este Leviatã no dia de hoje simboliza o mal que está dentro de toda a humanidade. Infelizmente, dentro de nós existe uma partícula do mal. Ainda que eu seja pastor, nem por isso eu sou santo, porque ainda estou na terra. Então existe dentro de nós partícula do mal, infelizmente, crente e não crente, existe. Se alguém disser que não, está mentindo. Porque a Bíblia, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, estamos sujeitos, com certeza. E o próprio Deus, pela boca de João, ele dissera, está bem claro na Epístola Universal, segundo escreveu João, cheio do eterno Deus. Está lá, primeiro e o versículo 6 em diante, conta toda a história. E 8 diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e Deus não está nele. Ou seja, tem partículas do mal dentro de pastores, dentro de deputados, dentro de senadores, dentro da igreja evangélica, dentro do mundo. Em qualquer lugar da terra existe partícula do mal, significando, a gente trazendo para o outro lado, esse Leviatã, ou esse Taninins, que significa o símbolo do mal. Mas Deus criou tudo isso. E Deus, mesmo esse animal sendo tão forte e poderoso, porque a Escritura diz que esse Taninins, ou Leviatã, ele tem uma couraça, como que cheia de escudo. Escudo que nada penetra. Nada, nem o vento entra nas escamas dele, esses escudos que, sabe, em cima do seu couro. É como que vários escudos. E os olhos dele tem fogo. A narina dele sai fumaça. É como se o símbolo hoje do dragão, a serpente, não é? Então a gente vê tudo isso levando para o outro lado do mal, Satanás. Mas a Bíblia diz que Deus criou esse animal lá, está lá no mar. E breve vai ser extinguido da terra, porque hoje não se encontra, que o mar tem muitos lugares que nunca ninguém foi lá. Tem lugar no mar que tem aproximadamente 11 mil metros de profundidade. E a gente sabe que, olhando direitinho, nem uma terça parte do mar ela foi ainda concluída e analisada e vista pela humanidade.
Tem lugar que é misterioso no mar. E eu acredito que está lá esse animal gigantesco, mas Deus deu uma ordem para que ele não saia de lá até o tempo determinado por Deus. Então, meus queridos, como a gente vê a Bíblia e ela se expressa muito bem, nós sabemos que breve esse mal será extinguido, destruído da terra para sempre. Quando a igreja for arrebatada, havia um julgamento final. Quando a igreja subir, porque a Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se investir da imortalidade, Deus usando Paulo, está lá em Coríntios, né? E também em Tessalonicenses, e aquilo que é mortal da imortalidade, o que é corrupto da incorruptibilidade. Então tudo isso, então nosso corpo será transformado e levado para a glória eterna no soar da trombeta de Deus. Então, quando a gente chegar no céu, que viver com Deus, não tem mais partícula do mal, não tem mais Leviatã, esse negócio de crocodilo em outra linguagem comum, não vai ter mais nada disso. Nem vai ter Satanás, nem espírito imundo que possa destruir e acabar com nós outros, porque o próprio Deus estará com a gente para sempre. Mas, enquanto estamos aqui na terra, sujeito a falhas, pensamentos negativos, erra por obra, muitas vezes até por palavra, porque nós somos cidadãos, pessoas comuns ainda na terra, ainda que com a mente ligada no céu. Muitas vezes a gente até vacila e pensa o contrário, pensa em fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Se o Espírito Santo não reinar dentro de cada um de nós, de uma forma especial, muitas vezes a gente desobedece até o Espírito Santo, fazendo alguma coisa que entristece o mesmo. E tem acontecido isso mundialmente com todas as pessoas. Quando eu falo mundial, é a globalização. Todos os seres humanos, seja ele salvo ou não salvo, crente ou não crente, para que vocês entendam. Porque o próprio Jesus, ele disse, com o profeta, ele disse, Elias foi um homem sujeito a falha feito vocês. Ele foi muito claro. Então nós sabemos disso. Só tem alguém na Escritura que não errou, que foi Cristo. Porque os demais erraram, até João, né? João Batista, o propulsor de Jesus, que ele veio, né, para endireitar o caminho, mostrar a vereda, que ele foi criado para isso por Deus, quando Maria visitou a sua prima Isabel, e Deus falou pela boca do anjo, dizendo que ela estava esperando, e o nome seria João Batista. Esse seria o prepulsor de Cristo, ou seja, ia mostrar a vereda do caminho. Mesmo assim, lá dentro da cadeia, quando ele foi preso por Herodes, porque Herodina pediu, né, aquela mulher perversa, nós sabemos que lá ele fez uma pergunta aos discípulos, dizendo, aquele o qual está aí falando do Evangelho, Jesus, ele é verdadeiramente o Messias? É ele o escolhido, o ungido de Deus? E quando vê essa mensagem até Jesus, Jesus vai lá e diz a ele que os cegos enxergam, os mortos ressuscitam, os surdos escutam a minha voz, os paralíticos andam. Então tudo isso os demônios é expelido do corpo para que ele se tocasse. Agora veja, quando ele estava lá no Rio Jordão, onde Jesus se aproximou, e ele dizia, eu vos batizo com água para arrependimento do pecado, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de desatar. E quando Jesus se aproximou dele, lembra que ele disse, está aí o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. E os céus se abriu, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba repousou sobre Jesus, e a voz do céu bradou dizendo, está aí meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Então ele viu isso, não precisava mais ele falar mais nada, não é verdade? Mas veja a falha humana. Quando chegou lá na frente, ele disse, é aquele mesmo? Será que é ele mesmo? Veja a dúvida. Abraão errou, porque ele mentiu, né, quando disse que a mulher era somente, né, uma irmã dele, em parte, né, porque realmente ela era, mas em parte, ocultando que era mulher dele, e quase que, né, aquele faraó se arrebentava lá com Deus, foi preciso revelar a ele que ele não tocasse na mulher, que era muito bonita, Sara. Jacó também vacilou, errou. Esaú também errou quando vendeu a primogenitura. Então a gente vê ao longo da Bíblia, Sansão, Davi, a gente vê homens que Deus levantou, segundo o coração de Deus, Davi, a gente viu que eles falharam, pecaram. Salomão, quando se ajunta com a rainha de Sabá, e agora entra na idolatria. Então a gente vê homens de Deus que vacilaram, mulheres que vacilaram. A gente vê que até mesmo Sara riu.
A gente viu tantas dúvidas, tantas coisas, não é? A gente vai olhando ao longo da Escritura Sagrada, vai encontrando as falhas humanas, desde o começo do mundo. Então, meus queridos, perfeito só Deus, mas ele criou esse Leviatã, esse Tanimins, no original hebraico, na Torá. Ele criou, e é um brinquedo na mão de Deus, ou seja, Satanás, toda a equipe do inferno, todos os espíritos imundos, que traz um simbolismo com esse Tanimins ou com a Leviatã, são fantoches na mão de Deus, o Eterno. São brincadeira na mão de Deus, o Poderoso. É por isso que tudo isso é Ele que rege, Ele que manda, que dá ordem no universo. Ainda pela manhã, madrugada, foi chuva, por isso que eu ia para o centro da cidade hoje, estava feliz, alegre para ir gravar, mas de repente o tempo fechado, amanheceu chovendo, agora tá, até que melhorou, o sol brilhou um pouquinho. Mas eu ia pela manhã para gravar no centro da cidade, é por isso que eu gravei aqui em casa, já mandei hoje, louvando ao Senhor, que não canto bem, nem é feito vós outros, mas quem tem fogo louve ao Senhor. E agora estou trazendo esta reflexão a respeito do Leviatã lá em Jó. Vou estar mandando também para vós outros meditar na palavra do Senhor. Então, meus queridos, o mal tem um limite para ele. Já está chegando o final do mal. Deus já bateu o martelo, a sentença já foi feita desde a fundação do mundo. Está chegando o dia do final. Então, vamos cuidar, ter cautela, ter cuidado, porque perto está a volta de Cristo. Ele é quem organiza e lidera todas as coisas. Mas é necessário ter cuidado com esse Leviatã, ter cuidado com forças espirituais da maldade, porque o Leviatã também tem esse lado, desse símbolo, também chamado de Satã, se a gente for fazer uma análise. Então, este animal que está lá, que é forte, que o homem não pode com ele, nem as armas dos homens pode detê-lo, somente Deus, tem um simbolismo também de Satanás. Quem é que pode deter o Satanás se não Deus? Ele deu autoridade à igreja, porque Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, como foi falado, né, anteriormente, no versículo que eu li lá em Efésios, né, primeiro, e o versículo 21 e 22, a respeito desta palavra. Lembra que foi o vídeo que eu coloquei anterior a este, que eu estou agora enviando para vós outros? A igreja, ela é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, e os pés domina e pisa onde Jesus quer. E ele é a cabeça, e a igreja é o corpo, que está ligado em Cristo. Temos autoridade contra o inferno. Então o inferno não faz o que ele quer. O Leviatã também não faz o que quer, porque se ele fizesse, estava aí destruindo a terra, acabando com tudo. Mesmo esse monstruoso dentro do mar, não é? É um monstro do mar. Então, meus queridos, é Deus que domina tudo isso e todos. E a igreja, Deus deu autoridade a ela, nem a porta dos infernos vai prevalecer contra a igreja, disse Cristo, nosso Senhor. Então a igreja, ela é uma alavanca poderosa entre os céus e a terra. Ela bate qualquer coisa errada. A igreja, ela bate de testa com o mal, e o mal não pode romper. A igreja, o mal não pode romper a igreja, nem destruí-la, porque Deus é na igreja e é com a igreja. Lembre-se disso. E a igreja é o corpo de Cristo. Lembre-se disso, que ele é a cabeça, tá? Ele é o noivo, e a igreja é a noiva. A igreja imaculada, pura, é a esposa ataviada de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembre-se disso. Então a igreja tem um poder muito forte na terra. Quando eu falo da igreja, eu falo da igreja santa, a igreja pura, a igreja que teme ao Senhor, que obedece à voz de Deus, a igreja que ainda que está aqui na terra ligada em Cristo. Não quero dizer que a igreja não tem falha, porque aqui na terra ainda tem um pouquinho de falha, que nós somos a igreja, a gente falha por pensamento, ação e palavra, tá? Mas depois que a igreja subir, que viver com ele, nenhum tipo de falha mais, porque aquilo que é mortal vai se investir da imortalidade, e aquilo que é corrupto da incorruptibilidade. Ou seja, aquilo que ainda tem falha aqui será transformado em um piscar de olho, diz a Bíblia. A gente vai ser trasladado da terra, e quando a gente partir daqui, que vai ser transformado, não vai ter mais nenhum mal, nenhuma besteira, nem pensamento negativo, nem ação, nem palavra, nem pensamento mal, porque a igreja vai estar ligada em Cristo para sempre, tá? Porque hoje ele é o equilíbrio da igreja, não resta dúvida, é o cabeça da igreja, não resta dúvida, ele é o pensador da igreja, não resta dúvida, porque a igreja, mesmo com algumas falhinhas aqui na terra, está ligada nele pelo poder da palavra, tá? Mas a igreja em si, ela não tem mancha. A igreja pura, que vai subir, ela não tem mancha.
Mas não quer dizer com isso que aqui na Terra, enquanto ela estar aqui, que somos nós, somos perfeitos em unidade. Temos que ter cuidado também, tá? Para que isso aí não se torne, como diz muitos escritores, pessoas entendidas no Evangelho, os historiadores, dizer que isso aí, não é? Ah, ele está falando isso aí, ou está vivendo assim, isso é uma seita. Não, tem nada a ver com seita. Estou falando da igreja pura, santa, a igreja imaculada, tá? Não estou aqui invertendo os valores para que vocês entendam. A igreja somos nós, toda a humanidade que está dentro dos templos, seja batista, presbiteriana, Deus é amor, Brasil para Cristo, seja Assembleia A, B, C, não importa. Temos falhas ainda, tá? Ainda que temos pastores, discetores, pastores, presidentes, mas temos falha, porque estamos aqui na terra ainda. Mas quando essa igreja partir, não terá mais nenhuma falha. Estou falando da igreja pura, não estou falando de seita, essas coisas não, tá? Nem valores invertidos, não, pelo amor de Deus, para que vocês entendam. Então, meus queridos, enquanto a gente está aqui na terra, mesmo Jesus sendo a cabeça da igreja, e a igreja sendo o corpo, este corpo, aqui na terra, ainda se fere, leva uma topada, um tropicão cai, arranca a unha do pé. Mesmo sendo o corpo aqui na terra, esta igreja tem o Covid-19 que abala a estrutura dela um pouco. Tem o vírus da HIV, que é a AIDS. Tem a bubônica que já passou, né, em 1931 aproximadamente. Houve essa peste bubônica, não é? E outras enfermidades terríveis que abalam um pouco ainda o corpo da igreja aqui na terra. Ainda abala. Uma gripe, seja ela suína, seja uma gripe comum, uma cefaleia, dor de cabeça, um dente quando está estragado, quando não se cuida dele. Isso ainda perturba. Às vezes uma dor forte no corpo, às vezes dorme de mau jeito. Então tudo isso acontece ainda com o corpo, que é a igreja aqui na terra. Mas quando essa igreja partir daqui, não tem dor de cabeça, não tem dado inflamado, não tem seta, não tem leviatã, não tem obra de feitiçaria, macumbaria, panela do norte, nem panela do sul, nem areia de cemitério, não tem dado inflamado, não tem nada disso. Não. Quando a igreja partir daqui, não vai ter nenhum tipo de enfermidade, seja vírus do HIV, seja, sabe, o ebola, o antrax, seja o Covid-19, outra derrota que vem por aí, que vem de coisas pior. Essa bagaceira nojenta não vai atingir mais a igreja. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ela está sujeita a esses abalos. Não estou aqui com inovação, é a realidade de vida enquanto estamos aqui. Quantos pastores renomados, homens de caráter e personalidade, ficam enfermos ou não? Quantas mulheres de Deus ficam enfermas aqui na terra? Não é a igreja, não é o corpo de Cristo? Ele não é a cabeça? Que está aqui na terra ainda. Tá? Mas aquele que Jesus já guardou, que está no seio de Abraão guardado, esperando a trombeta tocar para ele ressurgir diante de Deus, vê se nada mais atinge ele lá. Está guardadinho lá, mas não atinge. Imagina que a igreja foi levada que andar com Cristo na glória eterna. Vocês entenderam? Não estou com inovação aqui porque é realidade de vida, tá? Estou falando a realidade. Então Deus é com vocês. Então esse Leviatã já vai ser destruído para sempre. Não está longe da queda fatal dele. Ele vai ter que se destacar, sair do mar no dia que Deus determinar. E Deus vai exterminá-lo para sempre, que é o mal. Esse mal é exterminado todo dia, dentro de cada um de nós. A gente vai se convertendo para Jesus, fazendo a obra, se aproximando de Deus, então o mal vai caindo por terra, vai diminuindo. E Jesus vai aparecendo. É o que o apóstolo Paulo disse. Que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive no homem e na mulher, essa igreja vai sendo, né, erguida de uma forma especial, se aproximando mais de Deus, e o céu vai descendo, se aproximando dela. E os dados inflamados não vai acertar esses crentes, que é a igreja, quando está ligado em Deus, que vai amadurecendo em Deus. Então nós temos o capacete, o calçado do Evangelho da Paz, nós temos o escudo, nós temos também a couraça da justiça, e temos também, com certeza, né, toda a armadura de Deus, para que os dados inflamados não nos atinjam, como está em Efésios 6 e o verso 10 em diante. Revestido de toda a armadura de Deus. Então a igreja está forjada com essa armadura. Mas quando essa igreja, que somos nós, dá um vacilo ou um pensamento negativo, um desses dados inflamados que é jogado pode atingir
em uma parte do nosso corpo e a gente de repente vacilar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E quem está em pé, ajude seus irmãos, não meta lenha. Ajude, porque não andarão dois juntos se não estiver de acordo, diz um dos profetas menores na Bíblia. Para andar dois juntos tem que estar de acordo. E se um cair, o outro levantará, diz a Bíblia. Tá? Mas é amigo de verdade, não é amigo de mentira. Quando vem uma falsidade, alguém levantou um falso testemunho, quebrou uma amizade, às vezes de 10, 15, 20 anos, 25 anos, é quebrado uma amizade. Porque alguém não vigiou. E muitas vezes até Deus fala na congregação, revelando, mostrando que Deus é verdadeiro na vida de alguém, mesmo assim o outro já não engole mais, porque um dado inflamado que alguém lançou no passado pegou nele e acabou com a amizade de longas datas. Acontece muito isso. Acontece. Mas eu quero ver Jesus lhe trair. Eu posso até trair alguém com a palavra negativa ou ser falso com alguém, conversar na frente e por detrás ser outra coisa. Eu posso até ser falso, mesmo sendo pastor de igreja. Eu quero ver Deus ser falso com você. Você pode ser falso comigo. Pode acreditar em alguém que falou uma mentira. E você acreditar e ficar até com raiva do irmão, da irmã, e uma amizade se desteriorasse, acabasse de repente. Não ser mais a mesma. Por mais que tente se unir, não consegue mais. Porque há uma barreira, porque alguém lançou o mal. Um Leviatã entrou no meio. Esse Leviatã conseguiu estragar a amizade. Mas eu quero ver Jesus lhe trair. Você pode até trair Jesus, eu posso até trair Jesus, não é? Trair, se Jesus vou te servir, ele conhece meu pensamento, sabe que eu vou trair ele amanhã. Mas Jesus não trai a mim, nem trai a você. A gente pode até trair um ou outro, mas Jesus não, é sincero e é positivo. Então vamos fazer o bem, ter cuidado, para a gente não se estragar diante de Deus por causa de uma mentira de alguém, por causa de Gesem, Tubi ou Sambalate. Então temos que vigiar, porque está cheio de leviatãs por aí. Está cheio, viu? Cheio de Leviatã, cheio de taninins, que devora e destrói as almas humanas, que leva um contra o outro, através de uma mentira absurda de alguém. Temos que ter cuidado. Que Deus abençoe a cada um. Não esqueça que Jesus, ele é o autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2. Olhando para mim, o autor da fé, disse Cristo, nosso Senhor. Está lá na carta anônima, tá? Aos Hebreus 12, o verso 2. Então, meus queridos, Deus é contigo, não te assombre, Ele é o teu Deus. Isaías 41 e 10. A Bíblia diz que Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Salmo de número 46 e o verso 1. Salmo de número 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do El-Kiba, à sombra do Elohai descansará. Está bem claro no Salmo de número 91, verso 1. Então, meus queridos, não temas, porque o arco dos fortes já foi destruído, já foi quebrado. E os fracos Deus levanta, cinge de força. 1 Samuel 2, verso 4. Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. Que Deus abençoe. É a palavra que Deus me deu na tarde deste dia, não é? Já faz 23 minutos que eu estou aqui gravando. Deus abençoe e amanhã terá mais para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Eterno. Não esqueça que Deus já decretou a tua vitória, amado, em Cristo. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito ainda, ajudando esta obra. Eu agradeço aos internautas, aqueles que são inscritos no canal. Deus abençoe, Deus é com vocês. É a tua saúde, é a tua prosperidade, é o teu guia, é o teu advogado, é a tua porta, tá? É o teu livramento, é Jesus. Ele é contigo, Ele é com você. Se alguém falar mal de você, não esquente não. Deixa essa pessoa com Cristo. Mostre ele e ela a Jesus, que Deus vai quebrar o Leviatã que está prendendo ele e que está prendendo ela, tá? Este Leviatã serão destruídos para a glória de Deus e você será próspero, como Jó foi, para a glória do Senhor. Deus abençoe, um forte abraço e até breve.